Mateus capítulo 1. Então vamos lá. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. 2. Abraão gerou Isaac. Isaac gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou Esrom. Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. E Naasson gerou Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz, que nós falamos na quinta passada. E Boaz gerou de Rute a Obed, que nós vamos falar hoje. E Obed gerou a Jessé. Hoje nós vamos falar de Obed e Jessé junto, amém? Então nós estamos na 10ª mensagem da árvore genealógica de Jesus, capítulo 13 ou 17. Veio para mim, 13. Acho que é 17. 17. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. Estamos quase chegando em Davi, amém? E de Davi até a deportação para a Babilônia, que foi na época de Nabucodonosor, o povo foi deportado, foi tirado de Jerusalém, foi levado cativo para a Babilônia. São mais 14 gerações. E desde a deportação da Babilônia, que eles voltam até Cristo, são mais 14, amém? Jeconias fala 2 vezes, antes da deportação e depois. Então são 41 gerações, amém? Amém? Então, hoje nós vamos falar de Obed e nós vamos falar de Jessé. Que quando a gente vai ler, semana passada nós falamos de Boaz. Boaz ele é filho de Raabe e Salmão. Então, fruto dessa relação, veio um homem chamado Boaz, amém? Semana passada nós falamos de Boaz. Boaz ele se casa com Rute. E aí fruto dessa relação vem Obed. Obed, quem é Obed, pastor? Obed é avô de Davi. Obed, ele gera a Jessé, que é na verdade pai de Davi. Quando você vai ler as escrituras, se fala pouco sobre Obed e sobre Jessé. Só que interessante que Obed, quando você vai estudar o significado de Obed, significa servir. Amém? Quando você vai estudar o significado de Jessé, é exaltação de Deus, é presente de Deus. Então, em outras palavras, Obed mais Jessé significa que se nós servirmos, nós receberemos presente dele. Então, por isso a Bíblia o tempo todo não tem a ver conosco, tem a ver com outro. Eu tenho dito isso muito aqui na igreja. O evangelho sempre tem a ver com servir o próximo. Jesus, quando ele vem à terra, ele não veio para que as pessoas o servissem, mas ele veio à terra para que ele servisse as pessoas. Então, quando nós entendemos isso, vira uma chave no teu ser e você começa, entenda bem, não você viver para o outro, mas você entende que você foi plantado na terra para servir pessoas. E quando você serve pessoas, o dono de todas as coisas serve você. Amém? Mas interessante que quando a gente vai falar de Obed, ele é fruto de uma relação entre Boaz e Rute. Semana passada nós vimos aqui que Rute ela era uma moabita, amém? Amém? Noemi, só para voltar um pouquinho para você lembrar. Noemi, ela era uma mulher que morava em Belém, amém? Israel, morava em Belém, ela tinha um marido chamado Elimeleque. Repete comigo, Elimeleque. Nome bonito para botar no teu filho. Ela casou com Elimeleque e fruto dessa relação ela teve 2 filhos, Malom e Quilion. Esses 2 meninos, a Bíblia diz que a fome chegou em Belém. E quando a fome chega em Belém, Noemi, ela sai da sua cidade de origem, que é Belém, e ela vai para um lugar chamado Moabe. O que é Moabe, pastor? Quando você vai para Gênesis capítulo 19, diz que quando Deus ele vai trazer uma sentença, uma justiça sobre Sodoma. Lembra? Sodoma estava vivendo no meio de uma prostituição, no meio de algo que o pecado já estava chegando às narinas de Deus. Porque Deus ele não vê só o pecado, mas ele sente o cheiro do pecado. Amém? Então o pecado estava já chegando às narinas de Deus. Então Deus precisou fazer algo. Só que ele tinha prometido lá em Gênesis capítulo
6, quando ele chama Noé, ele prometeu depois que ele, no capítulo 8, ele prometeu que ele não ia mais destruir a terra com água, com dilúvio, lembra disso? Então, só que ele precisava mudar a história daquela cidade chamada Sodoma. Então a Bíblia diz que ele manda fogo e enxofre do céu. Só que antes de mandar, Deus sempre vai salvar os seus. Ele manda 2 anjos na casa de Ló. Estamos juntos até aqui? Ele manda 2. Primeiro os anjos se apresentam para Abraão, porque Abraão ele era um queridinho de Deus. Então Deus vai avisar Abraão que Deus vai trazer uma sentença sobre Sodoma, porque Deus crê no teu coração. Antes de Deus trazer justiça, Ele sempre vai te avisar. Você pode até não estar preparado e não entender o que Ele está te falando, mas Ele sempre vai te avisar. Por isso que eu tenho dito, o Jesus está às portas, está voltando. Ele está avisando o tempo todo para a igreja que Ele está voltando. Então amanhã não se sinta pego de surpresa, amém? Porque Ele está avisando que Ele vai vir. As profecias estão se cumprindo, as coisas estão acontecendo. Ele está avisando para o povo que vai vir. Ele deixou naquele livro chamado Bíblia, Ele deixou tudo dizendo que vai acontecer. Primeiro Ele diz que vai vir os princípios das dores. Ele diz que virão terremotos, virão maremotos, virão guerra, rumores de guerra. Está tudo escrito em Mateus capítulo 24, está tudo escrito. Então tudo que está acontecendo Ele está avisando, mas tem alguns que dormem. Mateus capítulo 25 fala das 10 virgens. As 10, a Bíblia diz que as 10 tinham azeite. Azeite fala de unção. Só que chega um momento que quando o noivo chega, 5 estavam com azeite preparadas para ir com ele. Só que outras 5 que tinham azeite, a Bíblia diz que o azeite acabou. E elas saíram para comprar. E quando foram comprar, quando voltaram, a porta estava fechada. Você está aí ou não? Eu oro para que a porta não esteja fechada para nós. A gente tem que estar preparado. As nossas lamparinas têm que estar acesas. A gente tem que estar com óleo suficiente, porque a gente não sabe que horas o noivo vai chegar. Se é 10 horas, se é 11, se é meia-noite. Mas ele vai chegar. A Bíblia diz que ele vai chegar no meio da escuridão. No meio da escuridão ele chega. Chega a falar que é como um ladrão. O ladrão, quando vai na tua casa, ele não diz que horas ele chega. Ele chega lá e entra, mas ele só entra na hora que ninguém está preparado. O ladrão não diz, amanhã meia-noite eu vou na tua casa roubar. Não tem isso. Ele chega de repente. Então, fica preparado, amém? Mas vamos voltar para Boaz. Então, a Bíblia diz que Ló, perdoa, para Boaz não, para Ló, vamos voltar para Ló. Então, Sodoma, Deus vai lá e manda 2 anjos e destrói tudo. Você conhece a história. Abraão chega ao ponto de perguntar o seguinte: olha, Deus, deixa eu te perguntar uma coisa. E se tiver 50 justos em Sodoma? Deus fala assim: eu não destruo a cidade. Deus, me perdoa perguntar mais uma vez. Se tiver 45, eu também não destruo a cidade. Se tiver 40, eu não destruo. Se tiver 30, eu não destruo. Se tiver 20, eu não destruo. Aí ele chega assim: Senhor, é a última vez. E se tiver 10 justos? Deus fala assim: se tiver 10 justos em Sodoma, eu não destruo a cidade. Já falamos sobre isso aqui. Gênesis capítulo 13, Abraão e Ló andavam juntos, amém? Amém? Capítulo 14, Ló é levado cativo. 4 reis lutam contra 5 reis. Os 4 reis ganham a batalha. Ló morava aqui em Sodoma. Então ele foi levado cativo por um dos 4 reis. Então a notícia chega até os ouvidos de Abraão. Abraão pega 318 homens da sua casa. Gênesis capítulo 14. Ele vai lutar contra 4 reis. Ele vence com 318 homens. Ele vence o exército de 4 reis. Ele libera tudo que era de Ló e de tudo que foi roubado pelos 4 reis. E ele traz de volta Ló do cativeiro. Então, se Abraão tinha 318 homens que levou para a guerra, fora os que ficaram na sua casa trabalhando, a Bíblia diz no capítulo 13 que eles se separaram porque eles eram muito, fala comigo, muito, escola bíblica, ricos. Eles eram muito ricos, porque quando você é pobre você não tem problema, mas quando você é rico você tem mais problema. Você pode até não acreditar nisso, mas é verdade. São muito mais problemas, muito mais preocupação. Então, se você pensa em ficar rico, pensa 2 vezes. Amém? Então, capítulo 13, eles se separam porque eles eram muito ricos, tinham muitos gados, muitos funcionários, é o que está escrito na Bíblia, Gênesis capítulo 13. Se eles eram muito ricos, eles se separam. Você concorda comigo que se Abraão tinha 318 homens que ele pegou na casa dele para salvar Ló, você concorda comigo que Ló também devia ter alguns bons funcionários, sim ou não? Claro. Não sei se tinha 318, mas com certeza tinha 100, 200, 150, não sei. Só que olha que interessante, os 318 de Abraão,
ouve o comando de Abraão, vão lá com Abraão e liberta Ló. Agora Ló, que tinha também uma quantidade grande de funcionários, ele não conseguiu imputar no coração dos seus funcionários a mesma justiça que Deus diz para o seguinte: se tiver 10 justos lá, eu salvo o povo. Ló não conseguiu colocar no coração dos homens que andavam com ele essa justiça. Eu tenho conversado muito com os pastores aqui da igreja. A gente até teve uma conversa muito legal ontem. Eu, pastor Vavá, pastor Luiz, pastor Renato, a gente conversando, dizendo o seguinte: se nós não conseguirmos implantar no coração da igreja aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, nós somos servos inúteis. A Bíblia diz que o servo inútil é aquilo que ele somente faz aquilo que o seu Senhor manda. Se nós não conseguirmos nem fazer o que o nosso Senhor pede, somos servos inúteis. Nós precisamos fazer discípulos. Discípulo de quem? Do pastor Léo? Não, discípulo de Cristo. E um discípulo você não faz só pregando, você faz ensinando. Por isso que a correção, muitas vezes, ela dói, ela machuca. Mas a Bíblia diz que Deus açoita e corrige somente aqueles que Ele ama. Amém? Estamos juntos até aqui? Então, quando Ló, ele não tem 10 lá, então Deus chega lá e manda enxofre e fogo do céu e destrói Sodoma. Quando destrói Sodoma, a Bíblia diz que a mulher de Ló, Deus fala assim: olha, não olhe para trás. A mulher de Ló, quando está fugindo de Sodoma, ela olha para trás. Porque todas as vezes você sai de um lugar e você está indo em outra direção, mas com o teu pensamento no passado, você sempre vai ficar paralisado. A Bíblia diz que quando ela olha para trás, ela vira uma estátua de sal. Ela morre. O anjo mete a mão em Ló e carrega ele e leva ele para um lugar chamado Zoar. Repete comigo, Zoar. Junto com Ló, a Bíblia diz que foram as 2 filhas dele, a mais velha, a primogênita, e a mais nova. Quando chega lá naquela caverna lá, elas perceberam que agora elas saíram de Sodoma. Sodoma foi destruído. E agora elas pensam: e agora, como é que nós vamos nos relacionar com homens para ter filho? A Bíblia diz que elas dão um porre em Ló. A mais velha se deita com o pai e fica grávida. Fruto dessa relação, incesto, ele se deita com a mais velha. E aí ela fica grávida e tem um filho. Gênesis 19, pode ver lá no finalzinho, Gênesis 19, lá nos últimos versículos. Ela fica grávida. E aí nasce os Moabitas. A origem é os Moabitas. Coloca para mim Deuteronômio 23, 3 e 4. Nenhum amonita ou moabita, presta atenção nisso. Isso é uma ordenança de Deus para o povo. Quando o povo saiu lá de Israel, lá do Egito, lembra? Amém? Deus deu uma ordem: nenhum amonita ou moabita entrará na congregação do Senhor. Nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente. E o versículo 4: porquanto não sairão com pão e água a receber-vos no caminho, quando saíes do Egito, e porquanto alugaram contra ti a Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Lembra quando o povo sai do Egito? O povo sai do Egito, eles passam pelo deserto rumo à terra prometida, lembra? Os moabitas impediram eles de passar. Chamaram um profeta chamado Balaão, que era um homem que se vendia, aquele que só profetizava por dinheiro. Você não conhece ninguém assim não, né? Graças a Deus. Então ele profetizava por dinheiro. E aí ele profetiza contra o povo de Israel. Então Deus amaldiçoa o povo dos moabitas. E aí quando você vai estudar a história... Por isso que eu estou te falando tudo isso. Talvez seja muita informação, mas eu queria muito que você estudasse a Bíblia, que você meditasse nas Escrituras. Porque tudo na árvore genealógica faz um sentido. Nada é por um acaso. A gente vai daqui a pouco falar, Davi era o 8º filho. 8 na Bíblia fala de recomeço, fala de uma nova oportunidade, de algo eterno. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então a Bíblia, tudo tem uma conexão. O Antigo Testamento e o Novo Testamento, eles se completam. As pessoas têm o costume de dizer: não, eu vivo no tempo da graça, como se o Novo Testamento não existisse. Certa vez Jesus disse: eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir a lei. Ele veio dar continuidade àquilo que começou. Ele chega ao ponto de dizer o seguinte: o fim da lei é Cristo. Deus fala: o fim da lei é Cristo. Só que para você entender que nós não devemos matar, isso foi dado para Moisés lá atrás. Você está aí comigo? Então, quando você vai estudar a história de Ruth, quem era Ruth, pastor? Ela era uma moabita. Então, a Bíblia diz que o Senhor amaldiçoou os moabitas. Então, quando Noemi, ela pega os seus 2 filhos, ela vai morar em Moabe, Deus não mandou ela ir para Moabe.
Tanto que ela, quando vai para Moabe com o seu marido, com os 2 filhos, ela perde o marido e perde os 2 filhos. Todos 3 morrem lá. E os 2 filhos, um se casa com Ruth e outro se casa com Orfa, que eram moabitas. Aí a Bíblia diz que Noemi estava lá em Moabe e ela escuta dizer que lá em Belém, aonde teve fome quando ela saiu, agora em Belém estava com prosperidade. Agora na Belém tem prosperidade. Para que você saiba, esse nome Belém, você que é novo aqui, Belém do hebraico significa Bet-Lehem, casa do pão. Amém? A Bíblia diz que Jesus é o pão que desceu do céu. Jesus é o pão da vida. Então, quando Deus nos deu esse nome, Miqueias capítulo 5, versículo 2, e tu, Belém de Efrata, tu és a menor de todas, mas de ti sairá o Salvador. Deus, quando nos deu esse nome, Deus estava nos dando uma visão que nós precisamos ter pão na casa para comer. Pão fala de alimento. Se nós não mergulharmos nas Escrituras, o profeta Oséias capítulo 4, versículo 6 ou 6,4, diz que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Quando o povo conhece as Escrituras, o povo não é destruído. Quando o povo entende o recado de Deus, o povo sabe até o momento profético que ele vive. Quando vierem ventos fortes, a tua casa balançar e parecendo que vai quebrar, até quando você conhece as Escrituras, você sabe que ali é um tratamento de Deus para fortalecer você ainda mais e te levar para um lugar oportuno que Ele tem para você. Mas isso só vai entender quem conhece as Escrituras. Quem não conhece, qualquer vento de doutrina, qualquer tipo de ensino, já se deixa logo levar. Às vezes até é consumido por Balaão. Hoje tem um monte de Balaão por aí. O que eu estou falando não é nenhuma heresia. Tem ou não? Concorda comigo ou não? Abre teu Instagram que tu vai ver um monte. Faz um pix aí. Se der um pix, eles dão profecia. Só que a minha Bíblia, igual a tua, diz o seguinte: de graça recebeis e de graça temos que dar. A Bíblia não manda a gente cobrar alguma coisa. Por isso, quando a gente faz um seminário, a gente não cobra das pessoas, porque o meu desejo não é pegar o teu dinheiro, o meu desejo é que você tenha conhecimento. Porque se você tiver conhecimento, você não é destruído. E se você não for destruído, a tua família não é destruída. E as pessoas que andam com você não são destruídas. Então o meu desejo é que eu e você venhamos nos encher de Deus, para que nós possamos resistir aos dias maus. Porque a Bíblia diz, Malaquias capítulo 3, versículo 18: então vereis a diferença daquele que serve a Deus e aquele que não serve. Os dias maus são para todos, mas vai chegar um dia que a gente vai ver a diferença daqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Então, a gente quando vai ver a história de Ruth, então Ruth ela ficou viúva lá, ela, Orfa e Noemi, que era a sogra. As 3 ficaram viúvas. Aí Noemi resolve voltar para Belém. Quando ela vai voltar para Belém, ela fala assim: olha, vocês duas, eu não tenho mais filho para dar para vocês. Eu não tenho mais nada para oferecer para vocês. Vai para a casa de vocês e viva a vida de vocês. A Bíblia diz que elas choram. No primeiro momento elas falam: não, nós vamos contigo. Mas Orfa é convencida por Noemi e ela acaba ficando no povo dela, que é Moabe. Mas Ruth diz para ela o seguinte: não, Noemi, você me ensinou que eu não posso mais adorar Baal. O teu Deus é o meu Deus. O teu povo é o meu povo. Aonde tu fores, eu irei contigo. Aí ela vem junto com Noemi. Quando Noemi chega em Belém, as pessoas falam assim: a Noemi chegou. Ela não me chama mais de Noemi. Agora o meu nome é Mara. Eu estou amargurada de espírito, porque eu perdi o meu marido e os meus 2 filhos. E ainda deixei lá em Moabe a minha outra nora chamada Orfa. Então não me chama de Noemi, me chama de Mara. Porque todas as vezes que a gente enfrenta momentos difíceis na vida, nós ficamos amargurados. Mas eu vim aqui essa noite trazer uma palavra para o teu coração e te dizer o seguinte: os momentos difíceis da nossa vida, eles não são eternos, eles são momentâneos. E eles são para nos tratar, para nos levar a um nível maior com Deus. A gente só cresce nos momentos de dificuldade. Ninguém cresce quando tudo está dando certo. Você está prosperando, tua empresa está crescendo. Você não cresce. Eu digo crescer, que eu digo em profundidade, não em prosperidade, amém? Mas você não cresce em profundidade quando tudo está dando certo. Você só cresce em profundidade quando tudo está dando errado. Porque quando está tudo dando errado, é um momento em que você busca mais ainda a Deus, porque você sabe que você está fazendo tudo, e tudo que você faz não muda a tua história.
Então só existe uma possibilidade: buscar ao Senhor. E quando você busca ao Senhor, a Bíblia diz que bater e abrir-se-vos-á. Todo aquele que pede, recebe. Amém? Então, quando Noemi ela volta para Belém, aí a Bíblia diz que ela se encontra lá, eu quero resumir agora, ela se encontra um homem chamado Boaz. Quem era Boaz? Boaz, a Bíblia diz que ele é um resgatador, ele era dono de um campo, um homem que cuidava de espigas, tinha uma plantação de espiga. E quando você vai ler o livro de Levítico, a Bíblia diz que quando eles faziam colheita, Deus deu uma ordem para que eles colhessem, e o que caísse no chão, eles não poderiam pegar do chão e botar no cesto. Eles largavam no chão e iam embora. Por quê? Porque o órfão, a viúva e o estrangeiro, eles pegavam daquilo que catavam. Então, entenda uma coisa nessa noite: tudo que Deus te dá, Ele te dá, e muitas coisas vão sobejar na sua vida. O que vai sobejar, não fica preocupado de voltar atrás, pegar e botar no cesto. Deixa para o órfão, para a viúva e para o necessitado. Isso é bíblico, Deus deu uma ordem. Por isso que a alma generosa prospera. Quem abençoa é abençoado. Agora, quem é ganancioso, avarento, nunca vai ter aquilo que de fato o Senhor tem. Às vezes até tem muita coisa, mas Deus tinha muito mais para dar, só que ele não consegue administrar aquilo que ele tem, então Deus não tem condições de dar mais. Você ainda está aí comigo? Então agora Noemi, ela cria um casamento, ela consegue botar Ruth e Boaz para se casarem. Mas interessante que quando você vai ler a história de Boaz, quando você vai estudar a história de Ruth, eu falei para você que ela era uma moabita. Ela era fruto de um povo que foi feito através de um incesto. É um pai e um filho e uma filha tendo relações, nascem os moabitas. Então Ruth, ela quando decide ir para Belém, em outras palavras, ela pegou a sua identidade antiga e ela rasgou a sua identidade antiga e ela criou uma nova identidade nela. Quando você mergulha um pouco mais na história de Ruth, a mulher na Bíblia representa a igreja. Enquanto a igreja sair do lugar onde ela estava, mas ela não rasgar a identidade do seu passado, ela nunca vai conseguir encontrar o Boaz na frente. A igreja, eu e você, nós fomos chamados. Eu falei para você que eu dei alguns testemunhos que eu vivi muito nessa noitada aí da Barra. E eu conheço esses inferninhos todos aí. Então, o dia que Jesus me chamou e que eu o conheci de verdade, eu peguei a minha identidade como Ruth de Moabita e eu rasguei ela, eu piquei. Se alguém viesse tentar colar, não tinha condições, porque era tão picadinho que não dá para colar mais. E eu olhei para frente e anulei as coisas do passado. Como disse o apóstolo Paulo, eu vou seguindo o rumo, a soberana vocação de Cristo Jesus. Eu me apego às coisas que estão diante de mim e vou me esquecendo daquelas que para trás ficam. Eu fico preso simplesmente naquilo que o Senhor tem, e eu não olho para o meu passado. Enquanto a igreja continuar olhando para o passado, ela vai continuar vivendo em Moabe. Moabe é fruto de incesto. Você ainda está aí? Só que agora vamos chegar em Obed e Jessé, senão a gente não prega hoje. E aí agora a gente chega em Obed. Obed é uma relação de Boaz com Ruth. Aí nasce esse homem chamado Obed. Obed, quando você vai estudar a história de Obed, ele na verdade, o significado do nome dele é servir. Obed, ele serve, ele é um homem que a Bíblia não fala muito sobre ele, mas ele fez algo incrível. Ele trouxe a essa terra um homem chamado Jessé. Ele foi nada mais nada menos do que avô de Davi. Ele foi filho de um homem chamado Boaz e uma mulher chamada Ruth. Então Obed, ele é esse homem que ele poucas informações tem sobre ele na Bíblia, mas ele teve uma extrema importância. Tem pessoas que passam na nossa história de vida e que elas, às vezes, têm pouca expressão, mas elas marcam a nossa vida. Você conhece alguém assim? Tem pessoas que passaram na minha vida que eu nunca mais vi, mas pessoas que foram pontuais. Ela me trouxe uma palavra, ela me trouxe uma direção, me trouxe um conteúdo que mudou a minha vida. Pessoas que às vezes a gente vai ver só uma vez na vida, mas são pessoas pontuais. Pessoas que Deus, Ele traz para a nossa vida, para que ela passe pela nossa vida e deixe uma marca. Então Obed é esse homem. Aí a Bíblia diz que fruto dessa relação de Obed, vem um homem chamado Jessé. E Jessé, eu queria falar um pouco mais. Jessé quem foi? Foi pai de Davi. Quando você vai ler a Bíblia diz,
1 Samuel capítulo 16, quando o profeta Samuel chega na casa de Jessé para poder consagrar um dos seus filhos como rei, a Bíblia diz que quando ele chega lá na cidade, ele fala assim, eu vim em paz. O profeta diz, eu vim em paz, eu vim sacrificar. Quando ele entra na casa, você conhece a história, os filhos estão todos ali enfileirados, Eliabe é o primeiro, Abinadab é o segundo, Samá é o terceiro e assim sucessivamente. E a Bíblia diz que eram 7 que estavam dentro de casa. E aí, quando o profeta Samuel olha, ele fala para Jessé, Jessé, quem é aquele ali? Ele fala assim, é Eliabe, é o mais velho. Aí a Bíblia diz que o profeta falou assim, é esse é rei. Esse tem altura de rei, tem pinta de rei e é bonito como rei. Aí Deus fala assim, Deus fala com o coração dele, não Samuel, não olha como o homem vê não. Eu não olho como o homem vê, eu olho o coração. Não tem nada a ver comigo esse camarada, ele só é bonito. É por fora ele é lindo, mas por dentro ele não é bom não. Aí a Bíblia diz que veio o segundo, terceiro, quarto e vem o 7º. Aí quando vem o 7º, a Bíblia diz que não era nenhum daqueles. Então o profeta diz assim, tem mais algum filho aí? Aí fala assim, tem umzinho que está lá no campo cuidando de ovelha. Então manda ele entrar, mas ninguém senta, porque as pessoas só podem sentar depois que o rei chega. Aí entra Davi, quando entra Davi, a Bíblia diz que o Senhor diz para Samuel assim, é esse o meu escolhido. Aí ele pega o chifre de azeite, né? O chifre de carneiro com azeite, ele joga sobre a cabeça de Davi. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apodera de Davi naquele momento. Davi era o 8º filho. Quando você vai ler a Bíblia, Gênesis capítulo 6, fala que Noé estava na arca com 8 pessoas. Tinham 8 pessoas na arca. Quando você vai estudar a Bíblia, as crianças, quando elas nasciam, elas precisavam ser circuncidadas ao 8º dia. Quando você vai ler o Novo Testamento, são 8 autores. Mateus, Marcos, Lucas, João, Pedro, Tiago, Judas e Paulo. São 8 autores. Então o número 8 é um recomeço. É algo falando de eternidade, é começar de novo. Você está comigo aí? O que isso tem a ver, pastor? Jessé, ele é algo profético na Bíblia. Jessé, a Bíblia também fala pouco sobre ele, mas Jessé, ele foi pai de um menino chamado Davi. Mas sabe o que me chama a atenção na vida de Jessé? Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso. 1 Samuel 17, quando os filhos dele vão para a guerra, Eliabe, Abinadab e Samá, os 3 filhos mais velhos, vão para a guerra contra os filisteus. Jessé fala para Davi assim, Davi, leva comida para os seus irmãos na guerra e leva queijo também para o comandante, que era Abner. Davi pega aquelas quentinhas no dia de hoje e vai até a guerra. Quando chega na guerra, você conhece o cenário todo, está Golias afrontando por 40 dias o exército de Israel, todo mundo com medo. Davi pergunta, quem é esse circunciso que afronta o Deus vivo de Israel? O que vai acontecer se alguém destruir esse camarada? A notícia chega até os ouvidos de Saul. Saul manda chamar Davi. Quando Davi chega para encontrar com Saul, Saul olha para ele e vê o tipo de Davi pequeno, que a Bíblia diz que ele tinha baixa estatura. Quando vê ele pequeno, ruivo, e não tinha pinta de rei, nem tampouco de guerreiro, Saul olha para Davi e fala assim, não, meu filho, você é um menino. Aquele gigante, ele foi criado na guerra, desde pequenininho. Ele vai te pegar, ele vai destruir você. Aí Davi fala assim, não, meu rei, você está falando isso porque você não me conhece. Você está me avaliando, meu rei, de acordo com a minha estatura e com a minha forma de ser. E aqui eu quero abrir um parêntese. Muitas pessoas vão olhar para você e vão julgar você por aquilo que você aparenta, mas elas não sabem a essência que você carrega. Porque se elas conhecessem a essência que você carrega, elas jamais falariam isso de você. Então Davi fala assim, não, meu rei, eu não tenho pinta de rei, nem tampouco de guerreiro. Mas quando eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, eu peguei um leão e eu rasguei ele no meio. Eu peguei o urso e eu fiz a mesma coisa. Eu tirei as ovelhas da boca do leão e do urso. E se eu matei um leão e o urso, quem é esse gigante incircunciso para me afrontar? Aí Saul fica de bobeira com a resposta dele e fala assim, então é você mesmo. Ninguém quer ir lutar, é você mesmo. E olha que coisa incrível, um rei que coloca o seu reino em perigo, porque se ele perdesse, eles seriam escravos dos filisteus. Estamos juntos até aqui? Então ele coloca o seu reino em perigo, e detalhe, o rei ainda coloca como recompensa a sua filha.
Eu pergunto para você, um rei que entrega a sua própria filha como recompensa, tem condições de ser rei, sim ou não? Não. Porque toda pessoa que paga alguma coisa para poder estar em um lugar, nunca vai chegar no lugar que Deus tem. O que Deus tem para você e para mim, a gente não compra com dinheiro, a gente conquista com esforço. O reino dos céus é tomado por esforço. Então Davi era esse cara. Então agora Davi fala assim, então meu rei, eu vou lutar. Aí Saul fala assim, então bota a minha armadura, porque eu tenho uma armadura linda e você vai ganhar do cara. A Bíblia diz que quando Davi bota tudo, ele não consegue nem se mexer. Aí fala, não meu rei, eu não estou acostumado com isso não. Eu gosto de ficar de calça curta, descalço, com a tiradeira no pescoço. Ele tira todo aquele aparato e ele vai para a guerra. Só que aí que você vai ler depois, 1 Samuel 17, a Bíblia diz que quando ele vai para a guerra, ele vence Golias. Aí isso me chama muita atenção. Saul chama Abner e fala assim, coloca para mim, 1 Samuel 17, eu acho que eu anotei aqui, 17:55. Vendo, porém, Saul sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o chefe do exército, de quem é filho este jovem, Abner? E disse Abner, vive a tua alma, ó rei, que o não sei. 56. Disse então o rei, pergunta, pois, de quem é filho este jovem? 57. Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou consigo e trouxe à presença de Saul, trazendo ele a cabeça de Golias na mão. 58. E disse-lhe Saul, de quem és filho, jovem? E disse Davi, filho do teu servo Jessé, o belemita. Quando eu li essa parte do texto, isso gritou dentro de mim. Será que as pessoas na rua têm perguntado para mim e para você de quem nós somos filhos? E eu não estou falando do nosso pai natural, não. Eu estou falando do nosso pai celestial. Será que as pessoas olham para mim e para você e pergunta lá de quem ele é filho? Porque as pessoas sempre vão querer saber quem é o nosso pai. Porque o filho, ele sempre vai replicar os ensinamentos do pai. A Bíblia fala pouco sobre Jessé. Quando você vai para Salmo 51, eu vou botar um ponto de interrogação na tua cabeça agora. Quando você vai para Salmo 51, Davi escrevendo o Salmo, tudo indica que Davi é fruto de um adultério. Que Davi era um filho bastardo. Existe uma linha teológica que vai por esse lado, tem outra linha que vai por outro lado. Eu não quero entrar em detalhes aqui, amém? Eu não quero confundir tua cabeça, amém? Isso pra gente pouco importa, se ele era bastardo ou se não era. Mas alguns estudiosos acreditam que ele era filho bastardo. Mas o mais interessante é que, quando Davi ele mata Golias, a primeira coisa que Saul pergunta, ele não pergunta, quem é esse menino? Ele fala assim, de quem ele é filho? Porque nós só vamos replicar aquilo que o nosso pai ensina. Por isso eu tenho dito neste altar que muito mais do que você abrir a tua boca e pregar a palavra, seja você a própria Bíblia andando no meio da rua. Que as pessoas olhem para mim e para você e falem assim, cara, Vavá, de quem é filho esse cara aí? De quem ele é filho, Geraldinho? De quem ele é filho? Eu quero ser reconhecido, assim como você, como filho do Deus vivo. Um homem imperfeito, mas que ama o Senhor de todo o seu coração e que dá a vida por Ele. Eu quero que as pessoas olhem para mim, eu falo para os meus filhos, minha esposa não me deixa mentir. Vai chegar um dia que o papai vai partir dessa terra, porque ninguém é eterno. E quando o papai for embora daqui, a única coisa que eu peço que vocês guardem no coração de vocês é que o teu pai era um homem de Deus. Um homem que errava muito, com vontade de acertar, mas errava muito. Mas um homem de Deus, que ama o Senhor acima de qualquer coisa. Troca qualquer coisa pelo Senhor. Um homem que já viveu coisas tão incríveis. Mas quem já pisou no Santo dos Santos,
O louvor pode subir. Não consegue viver em outro lugar. Quem entra aqui e vive essa atmosfera. Outro dia eu estava conversando com meu amigo pastor Vavá. Às vezes Deus me agraciou e já tive a oportunidade de ter todos os carros que eu gostaria de ter. Só não tive Ferrari. E na época não tive porque eu não quis ter. Mas quando eu vou em um lugar e que vem uma atmosfera de glória, como já aconteceu algumas vezes aqui na Belém, que a vontade é fechar os olhos e chorar, e tu não sabe nem por que você está chorando. Você sente aquela glória descendo em você. Você sente Ele te envolver. O mundo está quebrando, cheio de problema para resolver, mas quando Ele vem e te visita, é uma experiência tão incrível, mas tão incrível, que eu não tenho como não falar desse Deus. É algo tão palpável, é algo tão real. Por isso que eu gasto toda a minha força para falar desse Jesus. Por isso que eu acredito, Geraldinho, pode guardar isso no seu coração. Não negocia os valores que Deus tem para você. Muitas ofertas vão bater no teu coração. Não negocia aquilo que vem do Senhor. O que Deus tem para a sua vida é algo muito maior do que os teus olhos podem imaginar. Glorifica o Senhor nessa noite. Coloca para mim Romanos 15, 12. E aqui eu fecho. Aleluia. E também Isaías. Paulo falando que o profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo, já falava isso. Virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé. Ele aparecerá para governar os que não são judeus. E eles terão... Sabe qual é o nome desse cara? Jesus Cristo de Nazaré, o Rei da Glória. Sabe quem são os gentios? Eu e você. A Bíblia diz que ele veio para os seus. Seus quem, pastor? Judeus. Ele era judeu. Ele veio para os seus judeus. Mas os judeus, a Bíblia diz que não o receberam. E a Bíblia diz que todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados... Fala bem alto. Deus o jeito de ser chamado? Filhos de Deus. Eu e você somos filhos adotados. Nós não viemos da árvore genealógica. Nós somos adotados. E eu não tenho um filho adotado. Mas quem tem sabe o que eu estou dizendo. Quando você adota um filho, o amor que você tem pelo filho adotado é igual como o filho que foi gerado. Porque pai e mãe não é aquele que gera, é aquele que cria. Então o que Deus está dizendo para mim e para você é o seguinte: ei, por mais que você não tenha vindo da árvore genealógica, vocês foram adotados. Eu comprei vocês por um alto preço. Eu derramei um sangue inocente numa cruz para comprar vocês do pecado do mundo. O mundo estava tragando vocês, o mundo estava dominando vocês, mas eu fiz um voto. Eu abri mão da minha glória. Eu vim até essa terra, eu fui para uma cruz sem ter pecado. Eu peguei todo o pecado da humanidade, levei sobre a minha vida. E no momento em que o castigo que nos trouxe a paz caiu sobre ele, a Bíblia diz que os céus ficaram pretos. Teve trovão. Em outras palavras, os pecados foram todos de uma só vez. A ira de Deus caiu sobre Jesus. Eu não sei se você crê nisso. É o que está escrito na Bíblia. Naquele momento, é o único momento que você vai ver na Bíblia a ira do pai caindo sobre o filho. Não porque ele não amava o filho, mas porque Deus odeia o pecado. Então por isso a Bíblia diz: sem santidade ninguém verá o Senhor. Então naquele momento ele pega toda a sua ira, ele despeja em cima de Jesus, ele massacra Jesus, não porque ele não amava, mas ele odeia o pecado, porque Isaías capítulo 59, versículo 1, e aqui eu fecho mesmo,
Bota para mim, Isaías 59:1. A Bíblia diz assim: vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força e não pode nos salvar? Ou pensam que Ele está surdo e não pode ouvir? Pois são os pecados de vocês que os separam do seu. São as suas maldades que fazem com que Ele se esconda de vocês e não atenda às suas. Você acha de verdade que a mão de Deus está encolhida? Você acha de verdade que os ouvidos dele estão tapados? Não. Mas os nossos pecados é a única coisa que nos separa do nosso Deus. Nem a morte, nem a profundidade, nada nos separa do amor de Deus. A única coisa é o pecado. Ele é um Deus santo, e o santo não se manifesta no meio do pecado. Ou melhor, perdoa, vou reconstruir essa frase. O santo se manifesta no meio do pecado, mas ele é um Deus santo que quer se relacionar com aqueles que são santos. Amém? Por isso que certa vez ele diz: sede santo porque eu sou. O apóstolo Paulo pregando, ele certa vez diz assim: ei, olha para mim, sede meus imitadores, como eu sou de. Durante muito tempo eu escutei pessoas dizendo: não olha para mim como referência, não, olha para Deus. E é de fato, tem que olhar para Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: nós, homens de Deus, mulheres de Deus, nós temos que falar para as pessoas: ei, olha para mim, porque sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ontem foi o enterro da mãe do nosso amigo Márcio. Ela faleceu, ela foi para o Senhor. E nós saímos daqui da igreja, uma turma, e nós fomos no enterro. E quando chegou no enterro, o Espírito Santo ministrava ao meu coração, dizendo assim: eu vou usar você aqui hoje. E eu fiquei no meu momento de comunhão, e ele falou assim: eu quero que você fale com autoridade quem eu sou aqui nesse lugar. Eclesiastes capítulo 7, Salomão diz que é melhor ir num lugar onde tem luto do que numa casa que tem banquete. Em outras palavras, Salomão está dizendo o seguinte: é melhor você pregar num funeral do que num lugar onde tem muita festa, onde tem rave, onde tem muita comida. E ali, na hora do sepultamento, antes de fechar o caixão, ele me deu a palavra. E eu comecei a dizer para eles que ali, ela era uma mulher de Deus, que ali só tinha um corpo, que o espírito dela já estava há muito tempo com o Pai, e que ela cumpriu a sua carreira, e ela voltou para sua casa, no seu lugar de origem. Sabe por que eu e você temos desejos de Deus? Porque a nossa origem não é a terra, a nossa origem é o céu. Nós somos uma alma vivente que habita dentro de um corpo corruptível. O nosso corpo veio da terra, mas existe um espírito, um ruá de Deus, que entrou dentro de mim, dentro de você, que ele não veio da terra, ele veio do céu. Então, eu já falei uma vez aqui, quando você viaja, você pode ir para os melhores lugares. Nós vamos para Dubai, é lindo. A gente vai dormir num hotel maravilhoso, mas melhor do que viajar é voltar para... Não existe cama melhor do que a tua. Tudo isso tem um sentido. Você pode dormir no hotel 6 estrelas, mas quando chegar na tua casa lá, aquele travesseirinho velho lá, cheio de ácaro, não tem nada igual. Sim ou não? Você tá confessando, né? Sim ou não? Então quando você volta para casa, não tem nada melhor. Em outras palavras, o ruá de Deus entrou em mim e você. Então nós temos a carne da terra, mas a nossa essência é o céu. Então a gente é louco para voltar para lá. Por isso que João capítulo 11, versículo 25 diz: ei, ele chega na casa de Marta e Maria, ele vai ver o amigo dele, Lázaro, tinha morrido há 4 dias. Ele fala assim: não chora, não. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra. Deixa eu dizer uma coisa para você: quando a gente parte daqui, não acaba, tudo começa. Tudo começa. É porque eu tenho muita coisa ainda para fazer aqui junto com você. Porque se não tivesse, a minha vontade era ir para lá rápido.
Porque a Bíblia diz que lá não haverá choro, as lágrimas não vão correr nos nossos rostos. Lá nós não vamos sentir dor, as coisas não são diferentes daqui. Lá não tem inveja, lá não tem nada disso. Só que Jesus diz assim, ó, na oração do Pai Nosso, ele fala assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu, venha a nós o teu. Ele não diz para nós pegarmos o nosso reino e levar para Ele. Ele diz: venha a nós o nosso reino. Porque Ele está falando o seguinte: o que acontece lá no céu, a gente precisa manifestar aqui na terra. Venha a nós o teu reino, seja feita o quê? A tua, assim na terra como ela é onde? A igreja precisa viver na terra como se estivesse vivendo no céu. Pastor, é difícil, ninguém disse que é fácil. Saia daqui hoje entendendo. Você tem uma missão nessa terra. Terça-feira eu fui na casa da minha querida Dani e do Souza. Fui lá participar de uma célula com eles. A Dani trouxe uma mensagem linda falando sobre Noé. Interessante que Noé foi um camarada chamado por Deus para poder construir um barco. Um barco num tempo onde nunca tinha chovido. Noé construiu algo e levou, os estudiosos dizem, de 100 a 120 anos. Noé levou 120 anos para construir um barco. O meu pastor sempre diz que na verdade Noé não levou 120 anos para construir um barco. Deus levou 120 anos para construir um Noé. E eu estava dizendo lá o seguinte: Deus nos chama para uma missão. Deus leva anos, eu não sei você, mas eu vou fazer 50 anos. Fala, não parece? Fala. Me dá uma moral aí. Eu vou fazer 50 anos. E Deus, em 50 anos, Ele está me construindo. Eu acredito, na minha cabeça eu acho que Deus está me usando para construir alguma coisa. Mas na verdade, há 50 anos Deus está me construindo para usar o barco uma única vez. E para a glória de Deus eu já usei esse barco. Foi o dia que um dia eu pensei em me separar. E Deus já estava me construindo há alguns anos. Ele disse: não, o barco você vai usar só uma vez só, e depois ele vai aposentar. Mas é necessário que você use o barco da forma certa. E ao invés de eu me separar, eu decidi continuar casado. Se eu tivesse me separado, provavelmente hoje vocês estariam aqui com uma outra pessoa aqui em cima pregando, e não eu. Provavelmente hoje eu não tinha condições de ter o relacionamento que eu tenho com os meus filhos. Provavelmente hoje eu não amasse essa mulher como eu amo. Provavelmente hoje eu não tivesse vivido tantas coisas que hoje eu vivo, por causa de uma única vez que eu usei o meu barco. Eu decidi pegar o meu barco. Noé levou 120 anos para construir um barco. Ele usou uma vez no dilúvio. A Bíblia diz que o barco parou em cima do Monte Ararat. E ele nunca mais usou o barco. Noé levou 120 anos para usar o barco uma vez só. Laurinho, uma vez só que ele usou o barco. Mas foi o suficiente para salvar 8 pessoas e começar tudo de novo. Deus está levantando pessoas. Cada um de vocês sabe a idade que você tem. Então, esses anos são anos que às vezes a gente acha que está construindo alguma coisa, mas não. Deus está construindo você. Para você usar às vezes o teu barco uma única vez. Mas a vez que você usar o teu barco não vai trazer só segurança para você. O teu barco vai salvar toda a tua família. O teu barco vai salvar toda a tua casa, vai salvar a tua comunidade de fé. O teu barco vai salvar a vida de pessoas. Feche seus olhos, por favor. Pai, obrigado por essa noite. Nós te amamos, Jesus. Tu és o amor da nossa vida. De Abraão até Davi são 14 gerações. De Davi até a deportação da Babilônia são 14 gerações. Da deportação da Babilônia até você, Jesus, são 14 gerações. 3 ciclos. 3 fala de trindade. 3 fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo que andam juntos.
Nos ajuda a entender os teus projetos, Jesus. A minha oração essa noite é que eu e toda a tua igreja consigamos entender os teus projetos. O Evangelho é muito mais simples do que nós imaginamos, igreja. O Evangelho não tem a ver com conhecer muito para discutir Bíblia, quem conhece mais. O Evangelho não é você estudar as Escrituras para ficar dizendo para os outros que você conhece. Não, o Evangelho não é para isso. O Evangelho é para você. Quanto mais eu conheço, mais eu quero conhecer. O Evangelho é para nos moldar. O Evangelho é para nos tratar, nos colocar de pé. O Evangelho é para a gente ter uma base, uma rocha, um rochedo, construir a nossa casa, a nossa base sobre a rocha. Porque os rios, eles vão subir, os ventos vão bater, a chuva vai descer do céu, mas a casa que é construída sobre a rocha, essa casa ela é inabalável. Que Deus fortaleça os alicerces da tua casa, e que o Senhor te abençoe, não só hoje, mas para todo sempre. Que o Espírito Santo te leve para a tua casa debaixo da sua proteção, e que os anjos do Senhor ministrem sobre o teu coração a cada dia. Vai em paz.